Saudações, aqui é Roberto Giovanaz, diretamente da Associação Outro Porto, Indústria Criativa, e começa agora mais um Diálogos de Cinema, o podcast do ecossistema audiovisual Região Sul. E no episódio de hoje, vamos dialogar com Jonatas Hubert sobre montagem. Jonatas, conta para nós um pouco da tua história, da tua trajetória. Seja bem-vindo. Olá, tudo bom? Muito obrigado aí pelo espaço. Bom, eu trabalho com montagem desde 2010, né? Então, pelo menos aí 15 anos. Descobri a montagem no curso de cinema, na graduação, e também trabalhando em TV. Quando eu cheguei, eu achei que montagem era uma coisa que eu nunca ia querer fazer. Primeira vez que eu abri um programa de montagem de edição, eu pensei, nossa, isso é horrível, nunca mais eu quero abrir um negócio desse de novo na minha vida. O tempo foi passando, fui precisando disso, inclusive para fazer algum dinheiro, né, editar trabalhos de outras... Eu editava muito trabalho para a galera da psicologia, para levantar um dinheiro, assim, fazer os videozinhos para eles de coisas das cadeiras deles, e editava formatura, enfim, casamento, essas coisas. Isso foi uma coisa no começo que acabou me puxando. Mas aí, muito rápido, eu já estava curtindo demais a coisa para parar de fazer, assim. Então, eu, inclusive, trabalho em outras áreas, às vezes dirijo algum filme, escrevo alguma coisa, mas eu não consigo largar a montagem de jeito nenhum. Por mais que eu goste de set, por mais que a montagem tenha uma mágica, uma coisinha, e aí eu fui, enfim, trabalho... na Casa de Cinema com Gibas Brasil já há 13 anos, enfim, então tem um trabalho longo dentro da casa, mas também com outras produtoras, e é isso, eu não tenho mais como largar isso, agora faz parte de mim, assim. E tá também com um projeto novo que tu falou hoje de manhã na oficina, né? Queria que tu falasse um pouco sobre ele. Do longa. Esse é um projeto como diretor. Eu dirijo esse projeto junto com o meu irmão, o Thiago. O filme é sobre síndrome de Down. Meu irmão tem síndrome de Down e o nosso tio também tem. É um filme muito com a família, junto com a família, assim, que a gente ficou 9 anos fazendo. Então, assim, talvez seja um pouco uma coisa por ser um montador no set, então vai demorando, vai ficando em dúvida, quer tentar filmar mais para ter mais opções depois. Mas a gente... teve um processo muito legal de construir, tentar entender a partir dessas filmagens que duraram tanto tempo, tentar entender quais as diferenças entre eu e o Thiago e o que disso pode ser por causa da síndrome de Down ou não. Então o filme começa com ele dizendo que ele nunca trocou uma lâmpada em casa. E a gente começa a tentar entender por que isso e, enfim, e segue. Aí se chama Uma em Mil o filme. Esqueci de dizer o nome. O Ecossistema Audiovisual Região Sul é uma iniciativa que busca impulsionar a indústria cinematográfica no extremo sul do Brasil. As atividades são realizadas com recursos da Lei Paulo Gustavo, Procultura RS, Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, Instituto Estadual de Cinema, Ministério da Cultura e Governo Federal. O Ecossistema Audiovisual Região Sul é uma realização Campus Neutrais Produções e cursos de cinema da Universidade Federal de Pelotas. Jonatas, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre montagem, como é esse trabalho, como é ser um montador. Bom, isso é bem fácil, na verdade, porque é uma das coisas mais legais que existe. A montagem ela é claro, né, um processo final dentro de qualquer obra audiovisual, mas ela também tem um espírito coletivo que às vezes as pessoas não conseguem perceber por ter uma ideia de que o montador é a última etapa e fica lá sozinho no seu canto editando. E eu discordo muito disso. Eu vejo a montagem como uma coisa também coletiva que une sim os outros processos e que dialoga diretamente com todos eles. Então eu acredito na montagem como uma coisa de troca também, não só uma pessoa ali sentada dando a sua visão sobre um filme, por mais que tenha, né, uma direção, uma produção ali junto. Eu acho que a montagem pode ser uma etapa onde a gente também constrói junto, né? Então, assim, trabalhar com assistente de montagem na ilha, trabalhar com, às vezes, mais pessoas da equipe voltando. Uma coisa muito comum nos últimos anos tem sido roteirista, às vezes voltar nessa etapa também, sabe? Para conversar sobre pontos da narrativa que
às vezes pontos maiores que podem ser alterados ou não. Então, acho que isso é uma das coisas que eu tento levar adiante. Toda vez que eu falo sobre montagem, é assim, não se trata de uma coisa menos coletiva do que o resto do processo, embora possa parecer. Bom, e um pouco do que eu falei hoje na oficina, a gente, né, até conversando com o pessoal aqui do Ecosistemas, a gente ficou pensando, como vai ser essa oficina de montagem sem sentar na frente de um programa de edição para realmente montar, né? E aí eu fui percebendo que, bom, se torna uma coisa muito sobre decupagem também, e sobre a preparação do que a gente vai enfrentar depois na montagem, né? Trocando essas ideias e sempre ligando esses pontos, mas começando a perceber e interpretar os vários modos de se decupar um filme, né? Como tu pensa a decupagem de uma cena de acordo com o que tu quer contar dela depois, o que isso importa para a história, o que essa cena leva a história adiante, e não aquela... Bom, e não uma coisa de só estou aqui pensando nesse corte, resolvendo o material ou resolvendo problemas do set, né? Então, a montagem também como uma coisa de preparação e como uma ideia de criação, né? Montagem como criação de ideias dentro de um processo do filme. E acho que essa parte é a que mais me atrai e que eu acho que a gente conseguiu fazer na oficina aqui. Assim, acho que deu para, pelo menos um pouco, né, a gente começar a perceber e pensar juntos a decupagem e olhar trechos. A gente olhou muito trecho de filme, a gente olhou muito... a gente olhou para storyboards de filmes, a gente comparou como a decupagem de um determinado filme, O Homem Copiava, por exemplo, como é que foi pensada a decupagem de uma cena, como ela foi executada, como foi montada. Acho que essas coisas nos ajudam muito a pensar o processo como um todo, assim, né? Sim. E como é que é planejar, né, a montagem lá no início, né, no projeto, ainda quando é um projeto audiovisual? Em geral, o montador não entra na pré-produção, né? Tem projetos em que o montador já está escolhido, mas mesmo nesses casos é muito raro ele ser chamado para discutir decupagem. E eu acho que, ok, agora sim, tem que se ter uma ideia. Eu teve alguns projetos que eu já fui chamado na pré-produção e o diretor disse, não, olha aqui, eu quero te mostrar a decupagem que eu pensei e eu quero que a gente troque uma ideia sobre como funciona, se vai para outros lugares, o que a gente precisa ainda resolver nessas cenas. E foi super bom, funcionou super bem, foi uma montagem que chegou na ilha, a gente já sabia o que fazer, mas eu também acho que é interessante, porque isso quase pula uma etapa do processo, né? Então é importante a gente ter toda essa noção de decupagem na pré, só que sabendo que também tem um outro processo depois, que uma outra pessoa que até então não viu essa decupagem vai botar o olho sobre ela e vai reavaliar, né? Ele talvez reorganize a mesma decupagem e tenha ideias diferentes e tal. Agora, uma coisa que é muito importante desde o começo é pensar em método de montagem, assim. E o método, como tu chega nesse material, como que tu vai assistir esse material, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de, independente do projeto, a primeira coisa que eu faço depois que está organizado, enfim, seja por cenas ou dependendo se é um documentário por diárias e tal, é assistir esse material junto com a direção, junto com o assistente de montagem, às vezes com produção também junto, ou alguém mais da equipe. Isso depende muito do projeto, né? De como o projeto funciona. Às vezes o fotógrafo foi super... um documentário em que o fotógrafo trabalhou muito ativamente construindo as cenas junto à decupagem. Às vezes é legal essa pessoa estar junto para assistir a primeira vez o material. Então, a primeira vez depois do set, em que a equipe, cansada do set, né? O set é um negócio exaustivo. A equipe chega na ilha de edição, aquele lugar um pouco mais sereno, e está botando o olho no material agora com mais calma. Esse tem que ser um momento tranquilo da gente se olhar no olho e dizer, eu achei isso desse material, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, anotar as impressões, primeiras impressões, já conversar e começar a ter ideias. Não significa que a gente vai usar elas, mas começar a explanar esse material. Isso eu acho fundamental, assim. Isso eu sempre luto para ter esse momento, nem que a gente fique assim dias na ilha, sentados ali, sabe? Porque não...
isso depois faz diferença, né? E a partir desse momento é definir como eu chego no material. Tem filmes em que eu assisto num documentário, por exemplo, que às vezes tem, sei lá, mais de 100 horas de material, assisto em ordem cronológica conforme foi gravado. Agora, isso interfere diretamente em como eu vou montar o filme, porque eu já estou pensando esse material numa certa lógica, né? Será que o melhor não é assistir de outra maneira? Enfim, aí cada filme acho que pede um método, né? Na ficção isso é um pouco mais padronizado, porque a gente costuma olhar e montar na ordem do roteiro, mas às vezes o filme está sendo filmado e a gente já está montando, então tu recebe a última cena primeiro e tu já começa a montar ela, enfim, todos esses métodos eu acho que, claro, eles não são decisivos talvez para o corte final, mas eles nos ajudam desde cedo a pensar a estrutura a estrutura narrativa que a gente está criando, assim. Ótimo, muito obrigado pela tua participação aqui, Jonatas. Eu que agradeço. Esse conteúdo foi gravado aqui na Outro Porto Indústria Criativa e faz parte do Laboratório Audiovisual Região Sul, uma incubadora que desenvolve projetos audiovisuais ambientados no extremo sul do Brasil. Se gostou desse episódio, compartilhe nas redes sociais ou envia para alguém que também pode gostar. E segue a gente lá em @audiovisualregiãosul. Obrigado e até a próxima.